Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos pôr de pé? Glória a Deus. Feche seus olhos. Respira bem fundo. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma noite na Tua presença, Senhor. Saímos do conforto dos nossos lares, Senhor, para estar aqui, Te buscando, Te adorando, Te agradecendo, Senhor, por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Como eu sempre digo, ó Pai, por mais que somos falhos, por mais que somos pecadores, e ainda assim, o Senhor continua nos abençoando, nos livrando, nos cuidando. Obrigado, Senhor, por tudo mesmo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, Senhor. Enquanto muitos estão aí perdidos nas drogas, nas prostituições, nas garras do inimigo. Mas nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Nós temos esta oportunidade, Senhor, de Te adorar, de Te louvar. E assim o Senhor tem estendido as Tuas mãos sobre nós e nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você, inimigo, você, Satanás e seus demônios malditos, eu, em nome de Jesus, ordeno a vocês que estejam amarrados, amordaçados e sem força, em nome de Jesus. Demônios, pega tudo que é de vocês, toda a tua armadilha, toda a tua semente que tem lançado em nossos caminhos, pega tudo que é teu e bate a retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, estamos aqui, Espírito Santo. Queremos a Tua presença neste lugar, Espírito Santo. Queremos um abraço Teu nesta noite, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Hoje aqui a gente tem uma relação de nomes que deram para a gente estar orando. Pessoas que estão com problema de enfermidades. Um rapaz que sofreu um acidente de moto ontem. Mais alguns aqui que não me falaram. Mas eu creio naquele Deus poderoso que fez grandes milagres em minha vida, de cura, de libertação, e eu creio que ao clamarmos a Ele, algo no mundo espiritual vai acontecer, a cura vai chegar a essas pessoas, um mover de Deus vai acontecer, e o inimigo que colocou essas doenças vai cair por terra em nome de Jesus. Senhor, eu coloco agora, Senhor, diante de Ti, ó Pai, essas pessoas, Senhor. Eu coloco diante de Ti a vida do Adilson, do José Roberto, da Suzana, da Dona Zulmira, do Anderson, do Carlos, da Maria Aparecida Machado, da Ivone Luiza Machado, do Reinaldo da Mota Soares. Senhor, o Senhor já sabe melhor do que nós o que acontece na vida dessas pessoas. Então, em nome de Jesus, este nome poderoso que o Senhor deixou na Tua palavra, na Bíblia, que ao usarmos este nome,
as coisas acontecem. Porque em nome de Jesus, o Senhor nos liberou poder. Que o Senhor falou que em nome de Jesus, nós podemos fazer milagres de iguais até maiores que os que o Senhor Jesus fez. Então, em nome de Jesus, que eu ordeno agora, a toda a força do inimigo, a toda a força de Satanás, que tem tocado nessas vidas, eu ordeno agora em nome de Jesus, demônios, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é delas, e bate em retirada em nome de Jesus. Senhor, eu lhe peço que o Senhor envie anjos, lá no hospital, na casa das pessoas, na UTI, anjos médicos, anjos cirurgiões, anjos enfermeiros, e faz a tua obra, Senhor, para que haja testemunho, Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Sim, Senhor, toca na vida de cada um, e se for da tua vontade, Senhor, que está chegando a hora de alguém, desses que nós lemos aqui, Senhor, que o Senhor venha usar alguém para levar a palavra da salvação a ela, ó Pai. Em nome de Jesus, dê uma chance para essas pessoas, Senhor, de te conhecer e assim ter a salvação, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Davi, põe em Salmo 150, do 1 a 6. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas, louve com harpas e liras. Louve o Senhor com pandeiros e danças. Louve com harpas e flautas. Louve a Deus com pratos musicais. Louve bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louve o Senhor. Aleluias. Louvem com dança. Vocês viram ali? Tem muitas igrejas que, se a gente está louvando, que você, dançar ou bater palma, eles são contra. Mas está na palavra do Senhor, que é louvarmos com alegria, pularmos, dançarmos na presença do Senhor. E nós temos que louvar Ele diariamente. Está sozinho em casa, se você é meio desafinado, tem vergonha de cantar perto dos outros, aproveite os momentos sozinho na tua casa, louve ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que você tem, por tudo que você está passando, porque hoje, mesmo eu estava reparando, essas 2 vezes que eu vi essa semana, um jovem, se tiver 18 anos, até acho que foi segunda-feira, ele me chamou para briga. Ele estava caminhando na rua, e eu estava de um lado da calçada, ele do outro, ele chutou um balde de lixo. Eu escutei aquele barulho e olhei assim, Ele me encarou, me xingou de tudo quanto é nome, me chamou para briga, drogado. Aí depois passou em frente ao meu escritório lá e quebrou um galho de uma árvore, até uma árvore nova, planta na calçada, quebrou, xingando, tudo. Foi, meu Deus, que judiação, Então, veio na minha cabeça, assim, o Espírito Santo tocou, Quantas pessoas aí estão perdidas no mundo, drogada, viciada em bebidas, uns passando fome. Terça-feira mesmo teve o culto, não sei se vocês viram, a hora que vocês foram embora, o Dorival e a Raquel,
Por lá debaixo da minha casa, um cara dormindo na calçada. Viram, né? Então, a situação que o inimigo, isso é tudo obra de Satanás, irmãos. Faz as pessoas viciarem em bebidas, drogas, outros passando fome. E nós podemos até não ser milionários, mas nós temos um lar, nós temos comida, nós temos um chuveiro para tomar banho, e temos, como eu disse na oração, a oportunidade de estar buscando ao Senhor. E muitas vezes murmuramos, esquecemos de agradecer todo dia, que é uma coisa que eu aprendi agora na minha vida. Todo dia cedo eu agradeço. Muitas vezes à noite, à tarde, eu estou tomando banho, Senhor, obrigado por mais esse dia, né? Por tudo. Porque a gente vê nesse mundo quantas pessoas sofrendo aí, nem ver esse jovem de 18 anos, que futuro, se ele não se consertar diante de Deus, diante do mundo, né? Que futuro que um jovem desse vai ter? Ou vai acabar o resto da vida preso, ou ainda vão matá-lo. Esse outro dormindo no relento, no vento, debaixo de chuvisqueiro, pode pegar uma pneumonia, morrer aí. E nós temos essa oportunidade de estar na casa do Senhor. Temos de tudo, temos comida, temos um carro para vir, e esquecemos de agradecer ao Senhor. Por isso, Ele me tocou de eu ler esses salmos, para a gente estar louvando Ele, agradecendo a Ele, por tudo que Ele tem nos dado, mesmo que você tem pouco, mas você tem, você não passa fome. Se você não tem um carro, mas você tem carona, alguém te ama e te chamou para vir aqui. Né, Tião? Nós te amamos, Tião. É uma honra trazer você hoje com a tua mãe aqui, tá? Então agradeça a Deus por tudo. Nunca murmure, irmãos. Senão você vai ficar 40 anos no deserto. Igual ficou aquele povo. Amém? Então vamos nos levantar agora, como diz esses salmos, para a gente estar adorando ao Senhor com alegria. Não canta com tristeza, não canta com alegria, para o Senhor ver que você está contente com Ele. Amém? Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ao Senhor! Ontem o pastor mandou um vídeo para mim, né? É um vídeo que um amigo nosso postou. Aí meu irmão tinha mandado para mim antes de ontem também. É um vídeo do meu pai e da minha mãe cantando. E meu pai e minha mãe, eles cantavam juntos, né? Eles faziam uma dupla de dois. E ver aquilo me trouxe muita lembrança gostosa, muitos momentos bons, muitos aprendizados. E aí eu falei pra Fábio assim que nós ficamos até tarde conversando sobre isso, porque o pastor, o rapaz mandou, quer dizer, ele postou esse vídeo, mas postou o vídeo só uma parte. O meu irmão mandou o vídeo inteiro, né? O vídeo inteiro ele mostra, ele tem o meu pai e minha mãe tocando, e tem também um grupo que a gente tinha, eu e os meus irmãos e mais uns amigos, lá na Igreja Avivamento. E eu nem me reconheci no vídeo. Porque eu olhei pra mim mesmo e não me reconheci. Eu tinha cabelo naquela época, sabe? Bastante cabelo. Mas assim, quando eu olhei aquilo, me trouxe uma lembrança assim. Eu comecei a olhar e falei assim: se meu pai estivesse aqui hoje, né? Eu ia falar pra ele assim: cara, valeu a pena, sabe? Porque
eu comecei a olhar assim, da onde eu vim até chegar até aqui e ver tudo que Deus fez, como o pastor Edmar falou, tudo que Deus fez. E eu louvo a Deus assim pelos meus irmãos estarem em Cristo, né? Eles constituíram família, têm filhos, e todos eles continuam sendo adoradores de Cristo, adoradores de Deus. Eles continuam sendo homens, né, que levam a palavra de Cristo. Eu falei assim, eu diria isso para ele, né, e apresentaria os netos para ele, porque ele não chegou a conhecer os netos. Aí minha Fábio falou assim, nossa, o timbre dele é totalmente diferente de vocês. Eu falei, o timbre dele é único. É único. Então assim, eu olhei aquilo e pude dizer assim, o legado valeu a pena. Valeu a pena. Sabe? Valeu a pena passar por tudo. Estava falando pro Bacos agora há pouco. Muitas coisas aconteceram nesses dias, aconteceu ontem, aconteceu hoje. Coisas que não vale a pena ficar pensando nelas, mas coisas que vale a pena pensar nelas e olhar para Cristo e dizer simplesmente assim, eu perdoo, cara. Eu perdoo. Eu abro meu coração e deixo Cristo entrar. Sabe, olha pro seu irmão do lado aí. Olha para ele. Dá um sorriso bem grande. E repita essa frase que nós falamos semana passada. Fala para ele assim, meu amigo, ou minha amiga, meu irmão, minha esposa, minha amada, que estiver do seu lado, fala para ela assim, o que te garante que você vai me ver daqui uma hora? O que te garante que amanhã nós acordaremos juntos? Então agora eu quero te dizer uma coisa bem séria, olhando nos teus olhos. Olha aí para ela, olha aí para ele. Olha bem, dá um sorrisinho e fala. Olha nos olhos, tá? Isso aqui não é alma, querido. Fala assim, ó, eu te amo, cara. Fala pra ele assim e pra ela, valeu a pena todos os dias juntos. Valeu a pena todos os momentos. Aprender com você, fala pra ele, pra ela. E te ensinar algumas coisas também. A maior garantia que nós temos é que se nós piscarmos os nossos olhos e não acordarmos, querido, tem que ter uma certeza queimando o nosso coração, é que nós estaremos com Ele. Nós estaremos com Ele. E enquanto isso não acontece, o Senhor é aquele que faz muito além do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que liberta. Mas nós temos que entender também uma coisa muito extraordinária. Se nada disso acontecer, Ele vai continuar sendo nosso Deus. Amém? Aleluia. Estás aqui, vendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Luz, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho. Esse é o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Xalabás. Nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo eu busco, ó Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
essência és tu, a essência és tu, Jesus, Jesus, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu, meu amado Rei, Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo eu busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, oh, a essência és tu, Jesus. Estou voltando. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como já foi ministrado o Salmo 150, todo ser que respira louva ao Senhor, assim como o pastor Edmar ministrou. Se nós estamos aqui agora, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. A palavra do Senhor fala que é graça, misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã que nós nos fomos consumidos. Então, se nós estamos aqui, se eu estou aqui, se você está aqui, é porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos. E a Bíblia diz que tudo que a gente fizer, nós temos que fazer para a glória do nome dEle. Então, esteja com o teu coração grato a Deus. Esteja com o teu coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Porque é promessa de Deus que quando nós nos reunimos no nome dEle, ali Ele ordena a bênção. Então, se você entrou aqui triste, em nome de Jesus, nós profetizamos que você vai sair daqui alegre. Se você entrou aqui cansado, em nome de Jesus, o descanso do Senhor é sobre a tua vida. Se você entrou aqui doente, em nome de Jesus, nós decretamos que você vai sair daqui curado. Porque aonde Deus está, o mal tem que sair. No nome de Jesus, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a unção da alegria, a unção da paz, a unção do renovo, do descanso. Se você não tem dormido, em nome de Jesus, a partir de hoje você vai dormir, em nome de Jesus. Porque aonde o mal está, ele tem que sair, porque o Senhor entrou, Jesus chegou. Jesus chegou. E assim como o pastor Edmar estava ministrando no começo, ser grato a Deus. Cada um de nós que estamos aqui, um está há 15 anos, outro 20, outro 10. Cada um de nós temos testemunho para contar daquilo que Jesus fez na nossa vida. Mas nós temos que esperar no Senhor, ficar firme no Senhor, buscar em Deus e permanecer firme na caminhada. Nós não podemos de maneira nenhuma desanimar. A palavra fala que nós não podemos retroceder, mas avançar sempre.
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedemos, mas somos daqueles que avançamos. Avançamos por quê? Porque a vitória é certa, Jesus nos garantiu a vitória, Jesus nos garantiu o céu, e nada nesse mundo vale a pena a gente trocar por aquilo que Deus tem prometido para nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, eu estou sentindo no coração, e eu creio que é o Espírito Santo, vocês que são novatos, por favor, venham aqui à frente. Todos, não vai doer não, tá? Vai ser bênção para a vida de vocês. Todos vocês novatos, Dona Tereza, Luiz Carlos, a Marli, o Fábio, vem todo mundo aqui na frente. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando pela vida de vocês. Vamos todo mundo, vamos. Não perca a bênção. Vamos. Agora eu quero pedir que a igreja faça um círculo em volta deles. Os irmãos que são mais velhos de caminhada, vem cá. Vamos fazer um círculo e nós vamos estar orando, em nome de Jesus, pela vida desses irmãos. Para que a bênção do Senhor aconteça na tua vida. Para que o renovo do Senhor venha sobre a tua vida. Para que toda maldição do diabo caia por terra, em nome de Jesus, na vida de vocês. Toma posse pela fé. Toma posse pela fé. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos reunidos como igreja. E a tua palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. E aqui como igreja nós estamos reunidos para abençoar a vida desses novos irmãos. Para abençoar, nós quebramos em nome de Jesus toda a armadilha do diabo, todo o projeto de Satanás, declaramos por terra em nome de Jesus dessas vidas. Demônio maldito, pega tudo aquilo que é teu, pega o desânimo, pega a enfermidade, o cansaço, sentimento de derrota, sentimento de destruição. Espírito maldito, pega tudo que é teu, não é para ficar nada nessas vidas. Demônio de enfermidade, onde quer que seja, acabou. O teu tempo acabou. Pega tudo que é teu nessas vidas. Pega tudo que é teu, porque o sangue de Jesus é sobre a vida delas. E nós aqui como igreja, profetizamos a cura, profetizamos a libertação, profetizamos a restauração, profetizamos a unção do Senhor sobre a vida deles, profetizamos o espírito de sabedoria, de pleno conhecimento do Senhor, para que eles possam caminhar vencendo, sendo mais que vencedores, em nome de Jesus. Nós como igreja os abençoamos e profetizamos a vitória, profetizamos a cura, a libertação e a restauração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Pode assentar em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Porque o Senhor vela para a palavra dele se cumprir na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Quem está lá? Davi, faz favor, abre para nós. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Capítulo 5, verso 13. Deixa eu pegar na linguagem de hoje. Pode ser na linguagem de hoje mesmo. Aqui a letra está bem gigante. Anime-se, igreja. Anime-se, em nome de Jesus. Capítulo 5, verso 13. Levaram Daniel até a presença do rei e ele perguntou: você é mesmo aquele Daniel? Você é mesmo aquele Daniel? Pode deixar aberto aí, tá, Davi? Então, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, quem está acompanhando pelas manhãs. E esses dias passando por aqui, o Senhor ministrou muito meu coração acerca dessa pergunta que o rei fez para Daniel. Você é o mesmo Daniel? Você é aquele Daniel? Então nós estamos vendo que do tempo que Daniel foi levado para a Babilônia, até esse dia aqui já tinha se passado mais de 65 anos. E o rei pergunta para ele: você é o mesmo? E meditando nessa palavra, o Senhor me levou. Você é o mesmo? Você é o mesmo crente que aceitou Jesus há 20 anos atrás?
Você é o mesmo crente que você tem o mesmo ânimo no teu coração de quando você começou há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás? Fábio, você tem a mesma alegria no teu coração de quando você se casou? Marli, você tem a mesma alegria no teu coração? E enfim, cada um de nós, a mesma alegria de quando começou aquele trabalho? A mesma alegria de quando começou aquele projeto? Então o Senhor está perguntando, você é o mesmo? Porque a nossa tendência, o que é? É desanimar pelo meio do caminho. A nossa tendência, o que é? Diante das circunstâncias, diante dos problemas, a gente desanimar, deixar para lá, como diz o mineiro. Eu tento há muitos anos tocar violão. Tadinha de mim, eu sou muito desafinada. Eu tento há muitos anos atrás. Eu me lembro que o primeiro violão que eu comprei, meu marido ficava, Raquel vai ensaiar, Raquel vai ensaiar, Raquel vai ensaiar. E tem o genro do pastor, o Aminadab, tudo que vocês imaginavam, o Aminadab toca. Ele toca teclado, ele toca baixo, ele toca violão, ele toca bateria, tudo ele toca. E ele tinha uma gaitinha, que a gaitinha era menor do que isso daqui. E com aquela gaitinha ele fazia, só para vocês darem um pouco de risada, tá? E com aquela gaitinha ele fazia um show. E o meu marido, um belo dia, ficou encantado com a gaitinha do Aminadab e foi lá e comprou uma gaitona para ele. Meu marido deu 2 sopradas na gaita e viu que o negócio não era tão fácil assim, largou a gaita para lá. Aí eu falei, não, Moreca, vai ensaiar a tua gaita. Porque ele vivia pegando no meu pé, né? Porque, na verdade, a gente tenta, mas não... Lógico, tem pessoa que tem o dom, ela aprende rapidinho. Para a gente que não tem o dom, é uma luta. É uma luta ensaiar um instrumento. Então, assim, o que acontece? Veio a dificuldade, a gente deixa para lá. A gente deixa para lá. Então, mas nessa noite o Senhor está falando para nós olharmos para a vida de Daniel. E muitas vezes, por que a pessoa desanima pelo meio do caminho? É alguém que vem e nos ofende, alguma decepção que a gente tem com uma circunstância. Às vezes o crente vem para a igreja todo animado e coisa e tal, de repente acontece alguma coisa, ele desanima com a igreja, ele desanima na caminhada, desanima com tudo. E quando nós olhamos para a vida do profeta Daniel, para quem não conhece a história, o profeta Daniel aqui, ele está muito longe de casa. Ele está a mais de 1000 quilômetros longe da casa dele. E ele foi levado como escravo. E lá na casa dele, ele era um príncipe. Ele era da nobreza na casa dele. O Império Babilônico foi lá, destruiu a cidade, incendiou a casa deles. A Bíblia não fala. Mas com certeza ele viu muita gente da família dele ser morta. Ele viu os avô, bisavô, pai e mãe ser morto, porque só foi ele para a Babilônia. Lá em 2 Reis fala que foi levado 10.000 pessoas de Jerusalém naquele dia, e Daniel foi nessa turma. Então esse rei que está aqui perguntando para Daniel agora, você é o mesmo Daniel? Então esse rei aqui, o Daniel está servindo desde o avô desse rei. Porque quando ele foi, era o Nabucodonosor, depois o Nabunedo, o filho do Nabucodonosor, reinou. Agora quem está reinando é o rei, esqueci o nome dele aqui agora. É esse rei que está reinando. Ou seja, já tem mais de 65 anos que Daniel está ali. Ele foi levado de casa com seus 14, 16 anos. Foi tirado tudo dele. Foi tirado casa, foi tirado família, foi tirado vida. Até tem linha de raciocínio que fala que ele foi até castrado, porque não fala da linhagem dele. Ou seja, tiraram tudo de Daniel, mas não tiraram a presença de Deus de Daniel. Mudaram o nome de Daniel. Então, Daniel, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Então, com isso, não importa onde nós estivermos, o importante é quem está conosco.
E Deus, Ele está conosco desde que nós estejamos vivendo uma vida de fidelidade com Ele. Então, o que eu quero dizer é que Daniel, ele tinha tudo para ser revoltado, ele tinha tudo para ser nervoso, para ser irado, para odiar esse povo aqui. No entanto, nós vamos ver que a vida inteira dele, ele serviu a Babilônia com excelência. A vida toda dele ele serviu com excelência, mesmo longe de casa, mesmo tendo todos os motivos para ser um rapaz revoltado, ele permaneceu fiel a Deus. Em momento algum ele vacilou. Muitas vezes correu o risco de morrer por causa de Deus, mas ele não negou o nome do Senhor. E toda vez que ele permanecia fiel, Deus exaltava ele mais e mais e mais. Ele chegou ali como escravo, logo Deus colocou ele como o segundo homem mais importante daquela nação. E assim Deus foi com ele todo o tempo. Então aqui quando o rei pergunta, é você o mesmo Daniel? O rei está perguntando por quê? Esse rapaz aqui, o Daniel, livrou o avô dele de muita coisa. Livrou o avô desse rei livrou da morte, livrou de inimigo. Deus revelou os sonhos dele. Então Daniel foi uma bênção na vida do avô desse rei. Só que aqui, nessa passagem do capítulo 5, esse rei, Belsazar, ele está dando uma festa. E a Bíblia vai dizer que ele deu uma festa para mais de 1000 homens. E na época do Nabucodonosor, Daniel era o segundo homem mais importante. E Daniel não foi convidado para essa festa. Provavelmente já tinha seus 70, 65 anos, estava lá, tipo assim, vou esperar a morte chegar, né? Estava lá esquecido num canto. E aí vai acontecer um fato aqui durante essa festa, que todos os adivinhos do rei não conseguiu decifrar o que era. E nisso o rei, você vai ler o texto, o rei que era valente, estava lá com as pernas tremendo, morrendo de medo, todo mundo em desespero naquela sala. De repente a avó entra, o que está acontecendo aqui? E vê aquela situação toda, ninguém podia resolver o problema do rei. E a avó fala, olha, tem um rapaz que serviu o seu avô, aquele rapaz, ele pode decifrar essa escrita. Aí Daniel é trazido na presença do rei. E o rei pergunta para ele, você é o mesmo Daniel? Você é aquele mesmo? Ou seja, Deus te usa da mesma forma? Você é o mesmo crente? Você continua sendo fiel a Deus? Então é isso que o Senhor quer saber de nós essa noite. Você continua o mesmo? Ou você é levado por circunstância? Você continua o mesmo? Ou em cada lugar que você vai, você se torna um camaleão para não desagradar as pessoas? Porque muitas vezes, no trabalho, a pessoa, mas eu não vou falar que eu sou crente aqui não, senão o que vão pensar de mim, né? Está lá numa festa, mas se eu não beber, vão falar que eu sou chato, vão falar que eu virei crente. Então nós temos que pensar o quê? O que é mais valioso para nós? Agradar homem ou agradar a Deus? Então Daniel, quando a gente olha a história dele, muitas circunstâncias ele passou de ser morto por servir a Deus. Mas toda vez que ele permanecia fiel, a vitória do Senhor vinha e Deus o colocava cada vez mais alto. Deus abençoava cada vez mais a vida dele. Então nós temos que aprender a viver uma vida de fidelidade com Deus. Porque é promessa do Senhor, Deus recompensa a nossa vida. Porque Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então o que o diabo quer colocar no nosso coração? Que a gente fique guardando mágoa, que a gente fique guardando picuinha, que a gente fique com ranzinzice, com rabugentice no nosso coração. E com isso o que faz? Só vai nos afastando cada vez mais de Deus. Então Daniel, ele tinha tudo para odiar esse povo. Esse povo acabou com a cidade dele, acabou com a terra dele, matou a gente dele, matou muita gente naquele dia. Para vocês terem uma noção, os babilônicos, eles foram uma das piores nações que existiu na face da terra. Quando eles invadiram Jerusalém, eles pegavam... deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Então, o que eles faziam? A Bíblia vai dizer assim lá no Salmo 137, como que eles mataram os bebezinhos? Eles pegavam as criancinhas pela perna,
e arremessava contra a pedra. Era assim que ele matava os bebês. Então Daniel viu tudo isso acontecer. Ele viu gente sendo morta à espada, viu com certeza a família dele ser morta, amigo, primo, parente, esse povo matou. E ele estava ali com o coração puro diante de Deus, servindo aquele rei. Mas a vida toda dele, ele serviu aquele povo. Em momento algum nós encontramos aqui, Daniel murmurando, reclamando. Ai Deus, o Senhor me trouxe para cá. Eu vou servir esse povo agora? Ai Deus, lá eu tinha minha casa, minha família, mataram tudo. Agora eu vou ficar aqui servindo esse povo? Para nós vermos como que nós temos que deixar Deus tratar o nosso coração. Porque se a gente guarda mágoa, o pior, o único que vai, como que eu posso dizer? Quem vai levar somos nós mesmos. Porque às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa, achando que a nossa raiva está atingindo ela. Mas na verdade a nossa raiva está atingindo nós mesmos. A nossa raiva, a nossa falta de perdão, a nossa mágoa, nosso ressentimento. Então nós temos que aprender. Jesus fala, se você não perdoar, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará. Então esse povo fez tudo isso para Daniel, tudo isso não só para ele, para a família dele, para a nação dele, destruiu, levou eles cativos. Ele era príncipe, foi se tornar um escravo. E em momento algum nós encontramos Daniel reclamando. Em momento algum nós encontramos Daniel murmurando. Ele foi o mesmo. É você o mesmo, Daniel? Ou seja, você é aquele mesmo garoto que foi trazido de Jerusalém para cá? Você continua sendo usado por Deus do mesmo jeito? E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 1 que Deus ele deu um espírito de excelência para Daniel, para ele decifrar os sonhos do rei. Então Deus deu muita sabedoria para Daniel. Porque ele tinha um coração temente a Deus. Ele estava na Babilônia, ele tinha tudo para se contaminar com aquilo lá, mas ele, sendo garoto, imagina um garoto longe de casa, longe de pai, longe de mãe, longe de avô. O que esse garoto não vai querer fazer, Janderson? Você já foi moleque, o que você gostava? O que você ia fazer longe do teu pai? Tudo aquilo que teu pai não deixava. E Daniel longe de casa, não tinha rede social, não tinha nada para poder os pais dele ficar sabendo. Mas no coração dele, ele se posicionou não se contaminar com as coisas da Babilônia. Não se contaminar com as coisas do mundo. Hoje em dia nós vivemos aqui, como eu disse, às vezes vai numa festinha, não quer desagradar um amigo, aí vai bebe uma cervejinha. Não quer desagradar um amigo, fica lá ouvindo converseira fiada, piada indecorosa, para não desagradar o amigo. Então nós temos que entender que nós estamos aqui para agradar a Deus. Para agradar a Deus, porque Deus está vendo tudo. Às vezes está lá numa festinha, longe de casa, está lá na praia, longe de todo mundo. Ai, aqui o pastor não está vendo. Aqui não tem nenhum irmão chato para me ver aqui. Mas o olho do Senhor está vendo tudo. Então, meus amados, aí, Daniel, ele foi fiel a Deus. Deus o abençoou ele grandemente. Lá no capítulo 2 vai dizer assim que Deus enriqueceu muito eles ali. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus. Aí a gente não vive uma vida fiel com Deus, vive de qualquer jeito, faz o que bem quer, fala o que bem quer e quer a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ai Deus, por que o Senhor não me escutou? Ainda põe a culpa em Deus, né? Mas Deus, eu estou orando, o Senhor não faz nada. Então, meus amados, essa noite o Senhor pergunta, você é o mesmo? Você é o mesmo crente que se converteu há 20 anos atrás? No meu caso, 98, Raquel, você é a mesma crente? Dorival, você é o mesmo crente? Júlio, você é o mesmo crente? Edmar, você é o mesmo crente? Carmen, você é a mesma crente? O Senhor está perguntando para nós, porque na verdade, a nossa função como crente, o que é? Conhecer cada vez mais. A gente não pode cruzar o braço e querer retroceder. Nós temos que avançar cada vez mais, porque Deus ele tem uma promessa para esse ministério. A promessa de Deus para esse ministério é fazer coisa grande, é fazer milagres extraordinários.
Mas quem que Deus vai usar para isso? Deus vai usar a mim, Deus vai usar você. Mas para isso nós temos que crescer, buscar mais, conhecer mais, tá sempre crescendo. Buscando mais de Deus. Nós não podemos um passo para frente e 5 para trás. Um passo para frente e 5 para trás. Está indo tudo bem aqui, aí de repente a Carmen fala uma coisa que eu não gostei. Eu não quero mais saber de igreja não, ninguém entende a gente. Aí volta tudo de novo. Aí de repente anima de novo, está lá. A Fran não deixou eu fazer tal coisa, não quero mais saber de igreja. Meus irmãos, isso é coisa do diabo. O diabo é que quer que a gente tenha essa atitude. O diabo é que quer que a gente viva assim. Porque o fulano me fez tal coisa, não piso naquela igreja. Não quero saber do fulano. As pessoas são legais para nós enquanto elas estão fazendo nossa vontade. Veja bem aqui, vamos olhar para Daniel. Esse rapaz, ele tinha tudo para odiar, para querer ver esse povo morrer. Ele tinha tudo para isso. Mas a Bíblia vai dizer que ele serviu aquele povo com excelência. Serviu aquele povo com excelência. Então nós temos que servir a Deus com excelência. E quando é que nós servimos a Deus com excelência? Quando nós perdoamos, quando nós relevamos uma situação, quando nós, independente de circunstância, nós estamos ali firme com o Senhor. Quando nós, independente, orei, Deus respondeu, amém. Deus não respondeu, amém. Eu vou estar ali firme. Fui curado, não fui curado? No tempo de Deus eu vou ser curado. Assim que nós vamos honrar a Deus, vamos estar agradando a Deus. Nós não podemos ser guiados por circunstância. Não podemos ser guiados por situações. A Bíblia fala que pessoa assim como criança que está sempre ali, você dando tudo na mão. Nós temos que crescer no Senhor. Aí, Luiz Carlos, não é porque você começou ontem, que tudo que Deus tem para esse ministério é para você também. Deus quer usar a tua vida, Deus te quer cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio do poder, cheio da glória. Porque cada um de nós aqui somos peça importante para a obra do Senhor. Porque às vezes vocês pensam que porque vocês estão começando agora, vocês são menor. De maneira nenhuma. Deus, Ele quer fazer uma grande obra através desse lugar. E Ele conta com cada um de vocês. Às vezes você fala, mas eu não sei nada. Mas vamos caminhar, vamos aprender, vamos ficar firme. Porque quanto mais a gente vai buscar... Às vezes, tem pessoa que vem para ser curado. Tem pessoa que vem para ser curada e não é curado, vai embora. Mas é uma caminhada, para tudo tem o seu tempo. Eu me lembro que quando eu fui para Jesus, eu fui para a igreja que eu morria de medo de ir para o inferno. E eu sabia que quem não servia Jesus, a Bíblia fala que o destino dele é o lago de fogo e enxofre. Então eu vim para a igreja porque eu tinha horror de ir para o inferno. Quem que vai querer ir para o inferno? Ninguém, só que as pessoas não sabem que vai, então por isso que vai. Aí eu comecei a ir para a igreja, e quando eu fui, eu tinha muita alergia. Vamos dizer assim que eu era a rainha das coceiras. Direto eu estava com coceira, saía muita pelota pelo corpo. E eu era muito medrosa. Eu era extremamente medrosa. Muito medrosa. Se escurecesse, eu não tinha coragem lá fora. Às vezes minha mãe falava, Raquel, vai recolher a roupa. Eu não ia, podia estar vindo uma tempestade, deixa a roupa molhar que eu não vou. De tanto medo que eu tinha. Aí eu comecei a ir para a igreja. Só que hoje nós temos testemunho de pessoas, de quantos aqui que Jesus curou, Jesus libertou, restaurou. Mas naquela época a gente não sabia disso. Eu não sabia que Jesus curava, eu não sabia que Jesus libertava. Eu sei que eu queria ir para o céu. Eu queria ir para o céu e eu fui para a igreja. Aí começamos a frequentar, estudar e fazer estudo bíblico e leitura da palavra em casa, vídeo de oração e buscando. Passou, eu acho que uns 6, 8 meses mais ou menos, eu fui lembrar das coceiras. Aí eu falei para meu marido, nossa, moreca, não apareceu mais as coceiras. E para a glória de Deus, nunca mais apareceu. Aí eu fui entender que Jesus tinha me curado. Aí passou um tempo, aconteceu uma circunstância, eu que era extremamente medrosa, passei por aquela circunstância, aí eu vi que eu não tinha mais medo. Ou seja, aquelas coisas que me aprisionavam, Luiz Carlos, com o tempo Jesus me curou. E eu nem sabia que Jesus curava. E assim Jesus quer nos curar.
A Bíblia fala que vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus, ela é cura. Ela vem como um refrigério para a nossa alma. Mas nós temos que abrir o coração e deixar Jesus entrar. Abrir o coração e deixar a gente ser transformado pelo poder de Deus. Assim como a Fran estava comentando na terça, nós temos que deixar a nossa natureza ser transformada, porque a gente é ruim. A gente é ruim em qualquer coisa, a gente quer se vingar, a gente quer que a pessoa se dane, a gente quer pagar o mal com o mal. Mas em todo tempo a palavra de Deus fala para a gente perdoar, pagar o mal com o bem. Toda vez que nós fazemos assim, que nós agimos, lá no céu nós estamos ganhando um pontinho positivo. Porque a Bíblia fala assim, lá em Apocalipse, que tudo aquilo que nós fazemos é anotado num livro. Tudo que a gente faz é anotado num livro. E no dia do juízo de Deus, está lá no Apocalipse capítulo 20, cada um de nós vamos ser julgados de acordo com as nossas obras. Então, tudo aquilo que a gente faz de ruim está anotado lá, e tudo aquilo que a gente faz de bom está anotado lá. Não tem como a gente esconder nada de Deus. Às vezes acha, meu marido não pode nem sonhar com isso. Minha mulher não pode nem sonhar. Nossa, Deus me livre se o pastor imaginar isso. Meus amados, está escrito lá no livro do céu. Com letra gigante, eu acho. Não sei nem o tamanho da fonte. Então, meus amados, essa noite o Senhor pergunta para nós: és tu o mesmo Daniel? É você o mesmo crente? Será que na caminhada você deixou que situações tirassem teu coração do foco? Será que na caminhada você deixou que alguma palavra que alguém lançou contra você tirasse o brilho dos teus olhos, tirasse a alegria do teu coração? Então essa é a noite de nós estarmos falando para o Senhor: Senhor, eu não sou o mesmo Daniel. Ou glória a Deus, alguém pode falar: Deus me ajuda a ser um Daniel melhor do que o de antes. Para vocês que estão na caminhada agora, busque aprender de Deus, porque Deus não quer que vocês sejam o mesmo de antes. O Senhor quer que vocês melhorem dia após dia, dia após dia, dia após dia, porque a Bíblia fala assim que sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação. Então é dia após dia de nós nos esforçar para ser pessoa melhor. Mesmo que venha a luta, mesmo que venha a tribulação, mesmo que pessoas se levante contra a gente, mesmo que pessoas falem mal de nós, xingue a gente, assim como o pastor Edmar, o rapaz queria brigar com ele. Queria brigar, nem falou nada, o rapaz queria brigar. A Bíblia fala: fugir da presença do mal. Então nós temos que todos os dias nos esforçar para ser cada dia melhor. Porque é a palavra que fala: sem santificação ninguém verá a Deus. Então hoje à noite, o Espírito Santo está dizendo para a gente olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. Se por acaso teve alguma circunstância que fez você perder o brilho da caminhada, peça perdão ao Senhor. Essa é a noite que o Senhor quer que você olhe para dentro de si. Porque nós temos uma mania do quê? De querer apontar o fulano. Olha, fulano tinha que estar aqui para estar ouvindo isso. Amado, se Deus está ministrando é porque nós precisamos ouvir. Ali naquela mesa, quando Jesus está sentado com os discípulos, quando ele fala assim: um de vocês vão me trair? Qual que foi a atitude dos discípulos? Ninguém ficou: Senhor, eu acho que é o Pedro. O Pedro: ah não, Jesus, eu acho que é o João. O João: ah não, olha lá a cara do Felipe, lá como que ele está. É o Felipe. O que eles fizeram? Ah, Senhor, sou eu, Senhor. Então cada um olhou para si. Então quando nós vamos para Deus, nós temos que olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós, e se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos deu uma chance. É uma chance que o Senhor nos deu de estar consertando com Ele. É uma chance que o Senhor deu de nós estarmos voltando para Ele, de nós nos esforçar para ser o mesmo Daniel de antes. De ser o mesmo crente de antes. Para quem está começando, a velha vida não serve para Deus. Senhor, que Daniel, eu quero ser o Daniel do Senhor.
Espírito Santo, me ajuda, seu Daniel, a não guardar mágoa, a fazer com excelência, a servir a Deus com fidelidade, com integridade, a ser um servo fiel. Quantas vezes aqui no livro, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 12, quando o anjo vai falar com Daniel, Daniel, homem muito amado. Olha, Deus falando, Daniel, homem muito amado. Será que Deus vai olhar para... Como será que Deus nos chamaria nessa noite? Quando Deus fala Daniel, homem muito amado, porque Daniel andava na linha com Deus. Daniel, ele era reto, ele era íntegro, ele era fiel a Deus. Tendo toda a circunstância, conforme já mencionamos, de odiar aquele povo, mas ele serviu aquele povo, não foi um dia, 2 dias, não foi 3, foi mais de 70 anos, foi a vida inteira dele. Serviu com alegria, com integridade, com fidelidade. E muitas vezes dentro da igreja, qualquer coisinha que faz para o crente desanima, o crente quer largar para lá, o crente não quer saber mais. No casamento, qualquer coisinha que o marido fala, que a mulher fala, já não quer saber mais, já quer largar para lá e vamos acabar com tudo. Meus amados, vamos olhar para a palavra, vamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso espelho, Jesus é a nossa referência. E o Senhor... A Bíblia diz que Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Então Deus, Ele quer, à medida que nós vamos aprendendo, literalmente andar na linha de Deus, buscar uma vida reta, uma vida santa, desejar no coração conhecer mais a Deus. E o principal, nós sabemos pela Bíblia, que Jesus pode voltar a qualquer momento. E se Jesus voltar e a mulher tiver brigada com o marido? E se o marido tiver brigado com a mulher? E se tiver de mal com alguém? E se tiver com o coração cabeludo com algum irmão da igreja? Com algum vizinho? Aí a porta vai se fechar. Porque a Bíblia é bem clara. Jesus vem buscar uma noiva pura, uma noiva sem mácula, sem pecado, com o coração limpo. Então, em todo tempo, nós temos que estar nos policiando. Eu sempre falo, quando eu fico muito tempo conversando com uma pessoa, eu falo, Jesus, tem misericórdia. Vai que nesse tempo que eu passei conversando, eu falei alguma coisa que desagradei o Senhor. Tem misericórdia de mim. Na hora eu já peço perdão. Porque nós temos que estar puro diante de Deus. E assim o Senhor fala, é você o mesmo Daniel? É você a mesma crente de 20 anos atrás? É você o mesmo crente de quando... Você está com aquela chama no teu coração de quando você conheceu a Jesus? Então essa é a noite de reflexão. Se você está assim, glória a Deus, esforce para estar melhor ainda. Se você não está, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ô Lu, você pode dar um sol maior para nós ali? Então, meus amados, abra o teu coração. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de receber o perdão de Deus, de receber a graça do Senhor. Muitas vezes, quando a gente libera perdão, nós somos curados, nós somos restaurados. A alegria volta para o nosso coração. A paz do Senhor, ela volta para o nosso coração. Porque Deus, Ele quer morar dentro de nós. Mas Ele só vai morar se a casa estiver limpa. Ele só vai morar se a casa estiver adornada. Dentro de um coração cabeludo, um coração rancoroso, não tem como o Senhor morar. Ele fala, venha como está. A gente vem para Jesus do jeito que a gente está. Tudo danado, bêbado, nas drogas, perdido. Mas a partir do momento que a gente vem, nós temos que buscar ser transformado. Nós temos que deixar Jesus entrar e fazer uma limpeza por completo. Porque Jesus vai buscar um povo que tem um coração puro, um povo que anseia pela volta dele, um povo que anseia pela presença dele. Por isso ele pergunta nessa noite, você tem deixado a mágoa te afastar de mim? Você tem deixado o rancor te afastar de mim? Você tem deixado a falta de perdão te afastar de mim? Porque tudo isso nos afasta do Senhor.
Tudo isso é pecado. A Bíblia fala que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Essa é uma noite que Deus nos dá uma chance. Nos dá uma chance de nós nos reconciliarmos com Deus. Assim como eu disse, se você está um Daniel top, glória a Deus, se esforce ainda mais. Porque lá em Apocalipse fala, aquele que está santificando, se santifique ainda mais. Então nós temos mesmo que nos santificar cada vez mais. Senhor, eu estou começando agora, eu não sei como fazer, me ajuda, Espírito Santo. Eu só sei que eu não quero ser a pessoa que eu era antes. E assim o Senhor vai entrando, vai trabalhando, vai fazendo morada. E à medida que Jesus vai entrando, Ele vai limpando, vai tirando, vai nos transformando, vai nos renovando, vai nos curando assim como eu fui curada, vai nos libertando de todo medo, de toda prisão, vai nos libertando de toda depressão, de todo mal, porque é isso que Jesus quer. Ele nos quer completamente curado, completamente transformado. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas está muito fraquinho esse amém. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Vamos nos levantar, vamos vir aqui à frente. Se alguém tiver, Moreco, Edmar, Fran, Rosângela, Carmen, tiver alguma colocação, alguma coisa que o Senhor mostrou, para acrescentar, para complementar. Moreco, Edmar, não. Rosângela, Fran, glória a Deus. Então essa é a noite, amados. Abre o teu coração. Você que é novo na fé, você que está frequentando a igreja há pouco tempo, Senhor, me ensina. Me ensina a ser uma filha, a ser um filho segundo o teu coração. Me ajuda, Espírito Santo, a não guardar mágoa, não guardar rancor, não ficar com raiva. Que eu venha liberar meu coração para perdão. E se por acaso você tem mágoa contra alguém, você tem rancor de alguém, essa é a chance que Jesus está te dando. Mesmo que você não esteja morrendo de amor pela pessoa, mas tome a decisão, Senhor, aquela pessoa me fez mal, me causou prejuízo, mas em nome de Jesus eu libero perdão para ela. Eu não quero que nada me separe de Ti. Eu não quero que nada me separe de Ti. Porque Jesus, Ele foi, lá no Evangelho de João, capítulo 14, Ele fala, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Jesus foi para o céu preparar um lugar para cada um de nós. Agora, ocupar esse lugar vai depender de cada um de nós. Vai depender de como nós vamos reagir diante da circunstância. Vai depender de como nós vamos reagir diante das afrontas, diante das mágoas, diante das decepções. Vai depender somente de nós ocupar aquele lugar que Jesus foi preparar para nós, na mesa do banquete. Eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Agora vai depender de cada um de nós ocupar esse lugar. E nós vamos ocupar adorando a Deus, liberando o nosso coração para perdão, nos esforçando para viver uma vida de fidelidade com Deus, nos esforçando para fazer o nosso trabalho com excelência. Porque até quando a gente faz nosso trabalho de qualquer jeito, nós estamos pecando contra Deus. Quando a gente deseja o mal para o próximo, nós estamos pecando contra Deus. Então essa é a noite. Se você não sabia disso, fala, Senhor, me perdoa, me ajude a aprender, me ajude a viver uma vida que te agrada. E para o crente que já está na caminhada há mais tempo, Deus, tenha misericórdia. Eu estou com vergonha do Senhor, meu Pai. Estou há tantos anos na caminhada e ao invés de crescer, aonde eu vou, eu me misturo com as pessoas. Eu não consigo fazer a diferença. Peça perdão para o Senhor. Espírito Santo, me ajude. Me ajude a viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida que glorifica o nome do Senhor. E tudo isso para quê? Saber que Jesus vai voltar. E só vai para o céu quem vive uma vida que agrada a Deus. Só vai para o céu quem vive uma vida de excelência para Deus. De qualquer jeito não tem como morar no céu. E essa é uma noite que o Senhor está nos dando essa oportunidade. Oportunidade de reconciliar
e oportunidade de nos esforçar ainda mais para sermos cada vez mais cheios da glória, cheios da presença e cheios da unção do Senhor. Em nome de Jesus. Abre o teu coração para o Senhor. Abre o teu coração para o Senhor. Deus sabe tudo o que você fez. Até aquilo que você fez lá no escondidinho, lá no teu quarto, lá naquele cantinho. Aquilo que você falou, aquilo que você pensou, o mal que você desejou para aquela pessoa. Deus conhece o teu coração. Nessa noite peça misericórdia. Senhor, misericórdia. Me ajude a viver uma vida com meu coração grato. Me ajuda a viver uma vida perdoando. Não deixa nada nem ninguém me tirar da tua presença. Não deixa nada nem ninguém me separar daquilo que o Senhor tem para mim. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas somente as nossas atitudes é que nos afastam de tudo que Deus tem para nós. A nossa atitude. Por isso, nessa noite, o Senhor nos chama. É você o mesmo Daniel? Ou para você que está começando agora, olhe para o meu servo Daniel. Olhe para o meu servo Daniel. Ele tinha tudo para odiar. Ele tinha tudo para ser um sujeito amargo. Um sujeito rabugento. Um sujeito que criticaria tudo. Mas ele decidiu no coração: estou longe de casa, mas o meu Deus está comigo. Estou na Babilônia, mas eu não sou daqui. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos do céu. Nós temos que ser contaminados pelas coisas do céu e não pelas coisas desse mundo. Nós temos que ser contaminados pelas coisas do céu. A palavra fala: olhe para o alto. Olhe para o alto. Lembra, se alguém te fez alguma coisa, perdoe. O nosso juiz, o nosso advogado é o Senhor. Nosso juiz, o nosso advogado é o Senhor. Ô Santo de Israel, ô Espírito Santo de Deus, vai revelando aqui, Senhor, em cada coração, Pai, a área que precisa liberar perdão, a área que precisa liberar, Senhor, toda a amargura, a área que precisa liberar, Senhor, todo ressentimento. Pai, que essa noite seja uma noite de cura na alma, cura das emoções, uma noite de libertação. Que ninguém mais aqui venha carregar o peso do pecado, o peso do fracasso, o peso da ingratidão, o peso da rejeição. Mas que todos aqui venham reconhecer que há um Deus no céu, que há um Deus no céu olhando para nós, que há um Deus no céu que, independente da circunstância, Ele está conosco. Basta que nós voltemos para Ele, basta que nós abrimos o nosso coração e pedimos perdão. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Deus, libera um anjo aqui, Pai, para estar passando um bálsamo em cada coração, um bálsamo em cada coração, em cada mente, em nome de Jesus. Que seja uma noite de cura, que seja uma noite de restauração. Todo plano, todo projeto do diabo, assim como nós já oramos, demônio, teu fim está decretado em nome de Jesus. Acabou. Pega tudo que é teu dessas vidas e bate em retirada em nome de Jesus. Lá na casa deles, pega tudo que é teu e suma em nome de Jesus. Porque Jesus chegou, a presença do Senhor chegou, vida nova chegou, a alegria chegou, a restauração chegou. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, deixa o teu bálsamo passar, Senhor. Deixa o teu bálsamo passar. Existe um rio, Lu. Existe um rio, Senhor. E esse rio está aqui, meu querido. Esse rio está aqui, essas águas. As águas sanadoras quer lavar teu coração. Quer lavar tua mente, quer purificar teu coração. Deixa o rio do Senhor passar dentro de você. Deixa o rio do Senhor passar dentro de você. Para curar toda a dor, curar toda a ferida, todo o ressentimento, toda a mágoa. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor, vem com o teu rio, Pai. Vem com o teu rio, Senhor. Que a tua água sanadora venha sarar, Pai. Sarar cada coração, cada mente, cada família, Pai, cada casal, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Que a tua transformação venha começar em cada vida aqui nessa noite, Pai. Sabemos que não é em vão que nós estamos aqui, porque o Senhor marcou esse encontro. O Senhor marcou esse encontro para curar, para sarar, para restaurar. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Orehare lamassou. Ei, Ramás. Choriere lamas andario rabachei. Ah, Espírito Santo, vai tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor, com a tua água sanadora, Pai. Hoje que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar. Ele está passando aí, querido. Deixa esse rio de Deus passar no teu coração, passar na tua mente, para limpar toda a sujeira que o diabo fez, para limpar todo o lixo que Satanás guardou no teu coração. Esse rio leva a vida do próprio Deus. Esse rio está aqui. Deixa ele te curar, deixa ele te limpar, deixa ele te lavar. Ei, oh Senhor, bebe dessa água, querido. Beba desse rio. Água que cura, que sara, que restaura. Oh, Espírito Santo de Deus. Flua, querido, flua. Flua nesse rio. Deixa o rio de Deus inundar teu coração. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Ele errarelamasso. Ah, Senhor. Oh, Jesus. Vem curar, Senhor. Sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Jesus, aprenda, querido, a beber da fonte do Senhor. Aprende a beber da fonte de água, da água viva que é o Senhor. O Senhor quer te encher de paz, Ele quer te encher de alegria, Ele quer te encher de ânimo, Ele quer trazer o renovo para a tua vida. Toma posse. Toma posse de tudo que o Senhor tem para você essa noite. Toma posse de tudo aquilo que a palavra diz a teu respeito. Porque em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus você já foi curado. Em Cristo Jesus você já foi restaurado. Lá naquela cruz, Jesus levou tudo naquela cruz. Você só tem que aprender a tomar posse de tudo que Jesus conquistou naquela cruz. Porque Satanás, sim, ele quer que você ande como um derrotado. Satanás, ele quer que você ande como um doente. Satanás, ele quer que você ande de cabeça abaixo. Mas Jesus venceu. E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ande de cabeça erguida e tome posse de tudo que Jesus conquistou para você. De tudo que Jesus conquistou. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus pagou um preço. Jesus nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Hoje nós estamos na luz porque Jesus pagou um preço. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, assim como o pastor Edmar orou no começo. Muito obrigada pela casa que nós temos, por ter um chuveiro, por ter uma cama para dormir, por ter roupa para vestir e principalmente obrigada pela salvação. Obrigada pela cura. Obrigada pela restauração. Obrigada
obrigada pela alegria, obrigada pelo renovo, obrigada por saber que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, e o melhor de tudo é saber que nós vamos morar no céu, é saber que Jesus foi preparar um lugar para nós. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos na Babilônia, mas nós somos do céu, nós somos do céu, nós vamos nos alimentar com aquilo que é do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, derrama uma unção de alegria na vida do teu povo essa noite, Pai, uma unção de ânimo, uma unção de renovo, Pai, que a gente saia daqui saltitando de alegria, cantando de alegria, por saber que nós não somos mais prisioneiros, nós somos livres em Cristo Jesus. Ah, Jesus maravilhoso, obrigada, Senhor, obrigada, Pai. E assim, Deus, na autoridade que é no nome de Jesus, eu abençoo o seu povo, abençoo a tua igreja aqui reunida, e eu profetizo a cura, a restauração, a bênção, a unção da prosperidade, a unção da cura, a unção do renovo, a unção da alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa noite, e que essa palavra, Pai, ela venha estar ruminando no nosso coração, que nós venhamos estar meditando nessa palavra, para que possamos crescer cada vez mais em Cristo, para que possamos crescer cada vez mais na fé, porque cada vez que a nossa fé, nós vamos crescer cada vez mais, e assim nós não seremos abalados, porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Muito obrigada, Senhor. A honra, a glória, o louvor, a majestade são teus, e abençoa o teu povo com toda a sorte de bênção. E assim também, Pai, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos leve em segurança, leve os irmãos de fora em segurança, livre e guarda de todo mal em nome de Jesus, e que possamos ter uma noite abençoada de sono, uma noite de renovo, uma noite, Senhor, onde o Senhor possa nos ministrar enquanto nós dormimos, em nome de Jesus. Muito obrigada por saber que o Senhor está conosco, muito obrigada pela tua palavra, que nos dá ânimo, que nos dá alegria, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor, e que nós possamos sair daqui jubilosos e alegres, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Aleluia, obrigada, Senhor, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Aplauda ao Senhor, querido, aplauda ao Senhor com toda a alegria do teu coração, porque só Ele é digno. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, e muito obrigada, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, amém, glória a Deus. Dá um abraço gostoso no seu irmão e saia daqui sorrindo, alegre e feliz, em nome de Jesus.